A história do autismo na minha vida começou com o diagnóstico do Ben quando ele tinha apenas 1 ano e meio. Naquela época, ele foi diagnosticado com o nível 2 de suporte, porque ele não era verbal e não socializava. E com muita dedicação, o Ben iniciou as terapias desde cedo e com apenas 4 anos e meio ele se tornou verbal. Hoje, ele já está no nível 1 de suporte, mostrando então o quanto o nosso esforço valeu a pena. E quando eu comecei essa minha jornada de conhecimento sobre o autismo, eu percebi alguns pontos de semelhança entre os meus comportamentos na infância e os do Ben. Eu resolvi procurar um geneticista para entender a questão do autismo ser genético, né? Entender melhor isso. E em seguida, busquei a ajuda de um psiquiatra especialista em adultos. Só que eu não tive muito sucesso inicialmente, porque eu não encontrei profissionais habilitados para investigar a minha situação, sendo eu já funcional, adulta, mulher. E em casos de autismo funcional, é essencial o profissional ser bem estudioso, a gente fazer todo o processo diagnóstico. Então, eu lembro que eu fui, inclusive, muito machucada nesse processo, porque os profissionais às vezes falavam comigo: você não pode ser autista, você deu certo na vida, casou, trabalhou, foi repórter internacional. E eu logo pensava: não, quer dizer então que meu filho, sendo autista, não vai ter sucesso? Não fazia muito sentido, sabe? E aí eu decidi procurar uma clínica especializada em neurodivergência em adultos em Belo Horizonte. E eu iniciei o meu processo de investigação. Foram cerca de 5 meses de testes cognitivos, avaliações socioemocionais, entrevista com os meus pais, com os meus irmãos, o meu parceiro. E em 2024, finalmente eu descobri que eu também estava no espectro. Esse dia da descoberta foi o dia mais feliz da minha vida, porque a partir desse dia eu passei a encarar essa data como um novo nascimento, porque eu entendi por que eu sempre fui diferente. Há 40 anos eu não conseguia compreender isso. Eu era uma criança um pouco agressiva, mordia colegas, não conseguia brincar de maneira funcional. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha, a gente é próxima assim de idade, eu não conseguia brincar de casinha, de boneca com ela, essa coisa que exige o lúdico. Eu não conseguia criar vínculos afetivos e até mesmo não gostava muito de abraço ou beijo dos meus pais. As etiquetas das roupas me incomodavam muito. E eu possuía também um apego enorme à rotina, isso durante a minha infância. Qualquer modificação desencadeava certas crises intensas. E esses comportamentos agressivos, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que eram muito em decorrência da sobrecarga sensorial, né? Que eu fui levada a frequentar ambientes que não eram adaptados para mim enquanto autista. E eu tinha também uma dificuldade em identificar e expressar os meus sentimentos, que é caracterizado pela alexitimia, que afeta cerca de 50% dos casos de autismo. Então, logo que eu comecei a alfabetização, eu percebi outros pontos. Eu percebi, por exemplo, que eu tinha uma incrível capacidade de memorizar datas e eventos, mas eu também tinha dificuldade significativa para interpretar textos. A minha visão sempre foi muito mais pragmática e pouco subjetiva, típica de uma pessoa autista. Essa dificuldade com a interpretação do texto me acompanhou toda a vida. E ao longo da juventude e da minha vida adulta, esses desafios sociais e de comunicação que eu falei agora há pouco persistiram. E eu enfrentei também muito preconceito, né? Porque eu era chamada por conta desses comportamentos de fria, de egoísta, de metida. Assim, eu não tinha nenhum tipo de inclusão e ninguém compreendia, né, certos comportamentos meus. Então, na prática, ser mãe do Ben transformou de fato a minha vida. Porque o fato dele ser autista foi, na verdade, uma maneira como Deus me direcionou a compreender finalmente quem eu sou. Né? E hoje eu poder dividir a minha jornada com milhares de pessoas, mostrando que o autismo faz parte da nossa identidade, que com conhecimento a gente pode construir uma sociedade de fato inclusiva. Eu compreendi que muitos dos comportamentos que sempre eu tentei evitar eram, na verdade, parte da minha programação natural. E compreender essa essência tem sido muito libertador para mim. Tem me ajudado a aceitar a mim mesma, a construir uma relação mais saudável com o mundo ao meu redor. Essa minha experiência me ensinou que quando a gente abraça quem realmente a gente é,
a gente transforma nossas dificuldades em forças e a gente pode inspirar outras pessoas. E eu acredito muito que compartilhando conhecimento, experiências, a gente pode construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Na prática, tem um ano que eu fiz esse diagnóstico, eu já tinha certas certezas, digamos, aquela coisa que a gente fala assim, eu acho que eu sou antes do diagnóstico, e eu demorei um pouquinho a tornar isso público, na verdade. Eu só estou tornando público porque eu acredito muito que compartilhar um pouco da minha experiência pode ajudar as pessoas e porque o autismo faz parte da minha realidade, faz parte da minha identidade. Eu lembro que logo nos primeiros meses ali eu fui para a internet me conectar com outras mulheres que, assim como eu, fizeram o diagnóstico mais velhas, mais tarde, eram funcionais, para entender como elas se comportavam em relação a isso. E cada uma escolheu se comportar de uma maneira, não contar para ninguém, guardar só para ela, às vezes contar para a família, amigos mais próximos. E eu fui deixando a coisa acontecer naturalmente, assim. Na prática, eu quis compartilhar, assim, com a minha família e com os amigos mais próximos para que houvesse uma melhor compreensão de certos comportamentos meus. E eu, lógico, comecei o processo terapêutico para melhorar coisas que eu vejo que podem ser melhoradas no dia a dia, nos meus relacionamentos sociais, sobretudo de trabalho e afetivos. Mas eu encontrei muito respaldo numa mulher que fez o diagnóstico também tardio, como eu, que dizia que ela resolveu publicamente também assumir que ela era autista, porque o autismo fazia parte da identidade dela. Então eu me compreendi dentro desse universo. Eu acho que o autismo me explica muito de quem eu sou, e eu vejo ele como a minha identidade. É claro que eu tenho as minhas características, a personalidade da Maressa, muita coisa que é minha, mas muita coisa do autismo. E o fato do meu filho também ser autista e de eu estar nesse universo e ser jornalista e toda a história da ONG, que eu vou contar num outro vídeo para vocês, fez com que hoje eu pudesse compartilhar um pouco dessa trajetória, e eu espero que possa te ajudar. E se você gostou, que você possa curtir, espalhar e fazer parte dessa comunidade que é a nossa ONG Autismo do Bem.